Este ano tem o tema Casinha das Infâncias. O tema foi proposto pelo Instituto Aliança pela Infância, em comemoração à Semana Mundial do Brincar. E nos remete às questões da atualidade. Afinal, por conta das circunstâncias, nossas casas se transformaram em nossos principais e, às vezes, único espaço de lazer. Por acreditarmos que o lazer é um direito fundamental, tentamos deixar esse evento mais acessível possível. Dessa forma, contaremos com a tradução para Libras e audiodescrição dos participantes. Portanto, vou me descrever. Sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos. Estou de frente para a câmera, com fundo com desenhos de casas coloridas, que nos remete ao tema do evento deste ano. Gostaria de apresentar nossos incríveis intérpretes de Libras. Temos 3 intérpretes que aparecem na tela. Juliana Carvelli é negra, tem olhos e cabelos castanhos, usa uma blusa preta de manga comprida. Lu, Oi? Os intérpretes ainda não chegaram, porque eles saíram da outra sala, foram tomar uma água, dá 2 minutos para eles só, tá bom? Ótimo. Tá ótimo. Vamos fazer a descrição e depois vocês vão vê-los pessoalmente. O outro intérprete que estará conosco é o Estevan Quinelato. O Estevan é negro, calvo, tem olhos castanhos, também usa uma blusa preta de manga comprida. E a terceira intérprete que estará conosco brevemente é a Leila Santos. Ela é negra, cabelo crespo, olhos claros e usa uma blusa preta de manga comprida. Este evento é organizado pela área de hospitalidade e lazer do Campus Avaré e tem como público-alvo pesquisadores da área de hospitalidade e lazer, docentes, alunos, ex-alunos do curso técnico em lazer, do curso técnico em eventos, do curso de formação inicial e continuada de jovens e adultos em auxiliar de hospedagem, do curso superior de tecnologia em gastronomia do IFSP, além de alunos e servidores do IFRN e demais interessados. Aproveito em nome da comissão organizadora para agradecer a participação de todos, em especial aos nossos alunos e servidores do Instituto Federal de São Paulo e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O principal objetivo do evento é oferecer um espaço para reflexão sobre a importância do brincar na sociedade atual, bem como compartilhar técnicas de lazer e recreação para atuação profissional. Lembrá-los que no decorrer da palestra disponibilizaremos no chat um link do Google Docs para que os presentes possam confirmar presença. É muito importante que vocês preencham as informações corretamente, principalmente nome completo, pois sairá no certificado. Salientar que todos podem participar ativamente dessa atividade com comentários e perguntas pelo chat. No final da fala da nossa convidada, abriremos para o diálogo. É com muita alegria que apresentamos a psicóloga e psicopedagoga Lenisa Placidelli Scola. Lenisa fez licenciatura e bacharelado em psicologia pela USC, Universidade Sagrado Coração, aprimoramento em terapia familiar sistêmica pela Unesp Bauru e pós-graduação em psicopedagogia pela Fundação Dr. Raul Bawab Jaú. Após formação, atuou de 99 a 2001 na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapuí, e de 2001 a 2005 no GAN, Grupo de Apoio aos Alcoólatras e Narcóticos de Pederneiras. De 2003 a 2005 na FEBEM, medida socioeducativa de liberdade assistida, sediada no GAN de 2003 a 2017, na Fundação Educacional Dr. Raul Bawab de Jaú, como psicóloga escolar, e de 2004 até a atualidade na COEDUP, Cooperativa Educacional de Pederneiras, também como psicóloga escolar. Atende também como psicóloga clínica. Bem-vinda, Lenisa! A palavra é sua. Olá, bom dia a todos, que energia boa, muito gostoso estar aqui, é um grande prazer. Quero agradecer a Luciana pelo convite. Olá, prazer.
E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão atual, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, que nós todos, enquanto pessoas da sociedade, precisamos pensar e ficar atentos, tá? As habilidades sociais. Então, Lu, pode prosseguir o próximo. Travou? Tá. Pessoal, eu começo a minha fala colocando para vocês a importância do ambiente. Vocês que irão trabalhar com crianças, com adolescentes, nessa questão do lazer, a questão do lazer também existe o ambiente, ter um ambiente saudável. Então, nós começamos evidenciando a vida da criança, que é o brincar. Claro, a criança tem o direito e o dever de estudar. Ela tem que aprender, ela tem que frequentar a escola, mas nós não podemos esquecer do brincar. As brincadeiras, além da tecnologia, que hoje a tecnologia faz parte da nossa vida, da vida das crianças, dos adolescentes, não temos como negar, porém temos que equilibrar. Então, as brincadeiras antigas, pular corda, correr, pique-esconde, brincar de casinha, brincar com jogos de tabuleiro, brincar de boneca, brincar, enfim, a brincadeira tem que ser a vida da criança, porque é através da brincadeira que vai se desenvolver a linguagem, a coordenação, a imaginação, tão importante, elaborar as emoções do dia a dia em que ela convive, as situações de frustração, muitas vezes ela passa por situações na família e é através do brincar que ela vai lidar com essas emoções e com essas frustrações. Ela imita muito brincando situações cotidianas e isso vai desenvolvendo a criança em todo o seu aspecto cognitivo, emocional e social, tá? Pode passar. Então, aí nós vamos entrar nas habilidades sociais propriamente ditas. O que é isso? Então, nós temos alguns conceitos para pensarmos. A habilidade social, o que são? São comportamentos sociais valorizados pela cultura ou subcultura nas interações que outras pessoas que podem contribuir para a competência social. Então, a habilidade social são classes de comportamentos sociais. Por que eu falo classes? Porque em determinadas situações existem certas reações, certos comportamentos a serem colocados. Então, família, escola, amigos. Então, são as habilidades sociais que nós vamos desenvolvendo no decorrer da vida. O desempenho social. Então, é qualquer tipo de comportamento que apresentamos na interação com outras pessoas e inclui também aqueles que favorecem as habilidades sociais, como aqueles que interferem na qualidade dos relacionamentos. Então, a gente entende por desempenho social a ação, eu estar agindo ali na interação, tá? Competência social, o que é isso? Refere-se à efetividade do desempenho do indivíduo em uma interação social, ou seja, é o resultado, que sempre tem que estar com coerência entre o pensar, o sentir e o agir. Eu não sou competente social quando eu engulo situações, quando eu não sou verdadeira, ou eu tenho que agir socialmente para que me faça o bem e o bem ao próximo. E, em consequência de tudo isso, o bem da sociedade, tá? Pode passar. E aí vem, então, o desempenho social. Então, desse ladinho aí rosa, comportamentos sociais desejáveis. Quando eu tenho comportamentos sociais que são adequados ali à situação, que vão usar de habilidades sociais que desenvolvam bem para mim e para o próximo, então eu tenho uma competência social. Do lado azul, nós vamos identificar o quê? Que se eu tenho um desempenho social com comportamentos sociais indesejáveis, sejam eles ativos ou passivos, o que são os ativos? É usar de agressão verbal e física. Então, um exemplo, uma criança está brincando
e, sem querer, acabou quebrando, né, desmontando ali o brinquedo do colega. Esse colega, por sua vez, ele vai atuar com um comportamento social de agressividade, ele bate, ele empurra, ele xinga, então isso é um comportamento social indesejável, ativo. E o passivo é aquela criança que engole tudo, que fica ali passiva, que concorda com tudo. Pode ser também aquele dissimulado, não resolve o problema e fica quieto ali e resolve de uma forma errada. Aquele ali é chato, não vale a pena, ele é falso, ele brigou comigo, não vale a pena. Então, não resolve a situação, atua de uma maneira indesejável para atingir a competência social. E isso, ao longo da vida, né, os estudos mostram que a consequência será o quê? Problemas e transtornos psicológicos, tá? Então, o que a gente precisa saber também, que habilidade, vocês estão vendo aí, né, a figura, saber conversar, criança sabe conversar, é passível ensinar a criança a conversar. Então, as habilidades sociais, elas não são traços de personalidade, são comportamentos aprendidos. Então, nós adultos ensinamos a como a criança se portar em devidas situações, para que ela tenha essa competência social, para que ela consiga participar desse grupo de uma forma saudável, para que ela tenha amigos, para que ela consiga aprender. Então, é muito importante hoje focar nas habilidades sociais para um sucesso em todos os objetivos, aprendizagem, bom convívio, tá? E ninguém é socialmente competente o tempo todo, em todas as situações. Muitas vezes a criança lida bem na escola e em casa não. Então, isso mostra que estamos sempre aprendendo e que não é um traço de personalidade, é algo que você vai ensinando, vivendo e aprendendo, tá? E aí, se esse ambiente, ele não está favorável, e aí é uma dica para todos nós adultos, que somos a referência dessa criança, nós precisamos pensar em nossas atitudes de negligência, de achar, isso não tem importância, deixa para lá, não vamos mexer que vai dar problema. Não, porque esse ambiente é muito importante para que a criança aprenda a ser competente socialmente. Quando esse ambiente não é favorável, nós temos o quê? Déficits em habilidades sociais. E aqui eu trago três tipos, tá? Então, o de aquisição, o de desempenho e o de fluência. O que é o déficit de aquisição? Não sei como. E ele é muito notado em crianças pequenas, quando iniciam a vida escolar. Um exemplo, a criança está andando com a mãe na rua, tem uns 5 anos, 6, e alguém aborda e fala, ou um vizinho próximo que conhece, o vê todo dia, e fala, que coisa linda, como ele é lindo, bom dia. E a criança não responde e fica assim. Timidez, retraimento, mas o que acontece? Ela não tem ali, na gavetinha dela, um repertório de comportamento social para essa situação. Então, ela falta aquisição para ela. E aí vem o adulto para poder ensiná-lo, tá? Se a gente pegar um exemplo, como que essas habilidades sociais, elas são construídas? Você pega um bebê, ele nasce com toda a estrutura para ser desenvolvido, mas o meio, a família, né, o adulto que cuida, ele tem que estimular. Então, quando a criança, ela pega um objeto na mão, ela pega o objeto, ela olha, ela joga. Vocês já perceberam isso? Os bebês, eles jogam o objeto. Aí você pega, dá na mão, ele pega o objeto. Cada vez que ele pega o objeto, ele está olhando para um lado do objeto e ele está aprendendo. É assim que ele aprende, muito no concreto. Então, você vai dando o quê? Repertório de aprendizagem cognitiva para essa criança. Nas habilidades sociais, como isso é realizado? Nessa situação da rua, que
A mãe viu que a criança não falou, a mãe pode colocar: filho, quando você encontrar uma pessoa que te faz um elogio, que fala um bom dia, é legal você falar: oi. Se tem vergonha de falar bom dia, começa pelo pequenininho: oi, obrigado. Palavras, frases curtas. Mas o que a mãe está fazendo? Dando repertório de classes de comportamentos para essa criança, tá? Então, aí seria a aquisição. No desempenho, eu sei, mas eu não quero. Um exemplo disso é quando a pessoa, ela sabe ser gentil. Então, não é falta de conhecimento, ela sabe. Mas, geralmente, ela é indelicada com as demais. Então, aí, é outro foco a ser trabalhado. Olha, como é que você vai querer conviver se a sua ação, o seu comportamento demonstra que você não está gostando da pessoa, que você não quer amizade? Então, é muito importante que as crianças percebam a ação delas no grupo e que nada cai do céu, que conviver é estar com a minha pessoa, o meu jeito de ser, o meu comportamento, mas que esbarra no respeito ao próximo. Então, eu tenho que respeitar o outro também, tá? Mas, a maioria das vezes, a criança não sabe esse equilíbrio entre pensar, sentir e agir. Então, o adulto tem que mostrar para ele, direcionar, tá? E a fluência. Eu faço, mas não funciona. O que é isso? Muitas vezes, a criança, ela sabe, ela tem um repertório, só que o como não dá certo, não é eficaz. Então, quando a pessoa, aquele aluno está na sala de aula, e olha eu, né, só dando exemplo aí de sala de aula, porque eu sou psicóloga escolar, então, mas assim, você pega e a criança sempre quer participar, o professor está falando, aí um amigo participa, o outro fala, ele é tímido, ele quer participar, ai, aquela coisa, a hora que ele ergue a mão, que ele vai falar, o outro entra na frente, aí quando ele consegue falar, é tanta timidez que aí ele fala baixinho, ele gagueja, então raramente ele não vai ter a atenção dos demais. E isso causa na criança uma ansiedade, atrapalha no seu desempenho social. Então, vocês estão percebendo a importância da habilidade social para uma criança, para nós adultos e para a sociedade? Coloco aqui de novo uma escola, uma instituição aí de lazer, onde a criança está, se ela tiver esse olhar, a possibilidade de trabalharmos saúde mental é enorme, e de promover que essa criança se desenvolva saudavelmente em todos os seus aspectos, é muito possível, e isso a gente faz o bem para a sociedade. Então, é cada profissional atuando de uma forma íntegra, em prol dessa sociedade, tá? Então, nós temos, sim, que ser a referência para eles. Algo que eu vejo, como eu disse no início da palestra, o foco do ambiente. Vocês que trabalham com lazer, quando entrar num grupo de crianças, é muito importante a observação. Chegar e já dar aquela olhada no grupinho. Tem uma criança muito agitada, tem outra que é muito quietinha, tímida, tem outra que tem ali o equilíbrio. Por quê? Num grupo, sempre tem alguém que pode estimular para o lado negativo a outra criança. Então, uma criança muito agitada, que ela não para, tem sempre um que dá o tapa e esconde a mão. E vocês serão o adulto da relação. Então, vocês têm que entender essas situações invisíveis que ocorrem no grupo, para que vocês possam atuar de uma forma saudável para esse grupo, tá? Nós temos, assim, inúmeros conteúdos a respeito disso, eu tentei ser breve aqui, mas não posso deixar de citar essa dica de entrar e já observar quem é o seu grupo. Não é um grupo qualquer, não é um grupo igual à turma anterior, cada grupo a gente diz que tem uma identidade. Então é importante que vocês saquem isso, tá? Próximo. E aí, para que a gente desenvolva as habilidades sociais, existem alguns processos de aprendizagem. Então, instrução, modelação e consequência. O que é a instrução? É o que a gente vê desde o nascimento.
A criança está dentro de uma família que vai ensinar o que é certo, o que é errado, o que é desejável, o que é indesejável. Então, vai mostrando as regras. A sociedade tem uma constituição, tem as leis. Então, isso é instrução. São processos de aprendizagem para a criança. Modelação. Isso o foco é o exemplo. Então, a criança, ela aprende muito pelo exemplo. Exemplo, pela sua postura, pelo seu agir na situação. Um exemplo disso, se eu sou muito agitada e quero ensinar a criança que ela tem que agir com calma, provavelmente isso não vai acontecer, porque eu estou agitada, a forma que eu faço, a forma que eu falo. Então, aí também outra dica, para que a gente desenvolva a habilidade social, a equipe, ela tem que pensar com esse olhar de grupo, de identidade de grupo, de habilidade social. Será que eu, com o meu colega de equipe, eu consigo conversar com ele de uma forma que a gente desenvolva a competência social? Então, não dá, qualquer projeto que a gente for colocar, tem que começar da gente, tá? Para que eu transpareça isso em minha postura, no meu conversar com o meu colega de equipe, porque essa criança, ela está observando tudo isso. E nessa idade, é mais fácil ela aprender pelo concreto, pela observação, pelo exemplo, tá? As consequências, esse aspecto é muito importante, porque a gente pode modelar aí, ou permanece o comportamento, ou ele é retirado. Um exemplo, a criança sempre perde gritando e fazendo birra. Se eu ceder, eu estou mostrando para ela que é assim que se pede. Então, percebe que o nosso papel é muito importante? E eu não preciso pôr de castigo, pensar, claro, às vezes a criança tem que sair um pouco de cena para se acalmar, você pode retirá-la da situação, isso é uma técnica importante da psicologia, e aí você conversar, respira, se acalma, vamos pensar, por que você está gritando se eu ouço nesse tom? E você tem que falar nesse tom, tá? Mas a sua atitude, a sua postura tem que ser firme, tem que ser clara, para a criança sacar, opa, o negócio é sério. E ela ter esse insight de falar, não é assim que se pede, não é assim que se faz, tá? Então, são processos de aprendizagem que vão basear o aprendizado aí das habilidades sociais, tá bom? E aí, nós temos componentes não verbais importantíssimos para que tudo isso aconteça. Então, quais são os componentes não verbais? Expressão facial, gestos, postura corporal, movimentos com a cabeça, sorrisos, contato físico, olhar e contato visual, distância e proximidade. Claro que hoje, com a pandemia, né, tem que ser um pouco mais distante, mas isso é no geral, quando tudo isso passar, é importante observar isso. A gente vê na criança, e nós, isso vale para todos nós. Então, quando eu peço algo, eu quero, vocês aí entrando numa atividade de lazer, você está cansada, não dormiu bem, tá difícil, aí você vai chegar e falar, pessoal, hoje vai ter uma brincadeira, então faz grupo, olha a minha expressão, olha o meu gesto, olha a minha postura de cansada, o que eu estou passando para essa criança? Que não vai ser legal. E outra, que você não se importa com ela. Para a criança, é a mesma coisa, o relacionamento entre eles. Então, tá bom, eu desculpo. Algo errado que muitas pessoas fazem, acredito que foi aprendido isso, quando duas crianças brigam, é obrigado ali a falar desculpa. Tá bom, tá desculpado. Não está real, não está verdadeiro. Então, o que é mais interessante? É você falar o que aconteceu, coloca o que você sente. Aí, para outra parte, e você, o que você sentiu com isso? Tá? E foi legal? É assim que tem que ser? A criança tirou do coração, eu sempre falo para os alunos, tira do coração que diminui. Se tem raiva aqui, ela vai diminuir quando ela fica nas mãos. E aí você consegue enxergar. Então, você
está maior do que o seu sentimento, e aí é possível um equilíbrio e não ter comportamentos sociais indesejáveis, tá? Então, aconteceu uma briga aí, uma brincadeira na área de lazer, tira da situação, conversa, acalma e faça com que eles percebam. Agora não dá para desculpar. Tudo bem, não precisa, mas pense na situação. E também não é legal você ficar com tanta raiva dentro do seu coração, tá? Então, eu sempre peço para eles assim, muitas vezes eu faço um desenho de uma pessoa e um coração. Esse coração, ele tem tudo aqui dentro, porque todos nós sentimos raiva, ciúmes, inveja, amor, alegria, felicidade. O que eu quero deixar aqui? Então, eu pinto, tem uma partezinha com raiva. Se eu não tirar do coração, não olhar para ela, não conversar com essa raiva, ela vai tomar o meu coração inteiro, vai ficar bem escuro. E aí, a gente demonstra a importância de conversar sobre essa raiva. Quais os comportamentos, como colega, que você poderia ter falado com ele? Eu já vi crianças em um projeto que a gente fez em uma escola, que acabava o recreio, elas me chamavam na sala e falavam, tia Lenisa, eu preciso falar, vou usar você, Lu, com a Luciana. Tá bom, então fale. Luciana, eu não gostei, porque você não deixou eu brincar com a Beth. Olha que superação, ao invés da criança bater, virar a cara, fazer fofoca, ela verbalizou, ela tirou do coração, colocou para fora e a habilidade social que ela usou foi desejável, tá? E o outro falou, nossa, eu não percebi. E aí a relação foi trabalhada, ok? Então, assim, a gente tem que ensinar as crianças a saber o que ela está pensando e o que ela está sentindo, tem que sair dessa forma. E esses comportamentos não verbais, tanto o adulto quanto a criança tem que expressar adequado, tá bom? E aí, nós temos as habilidades sociais assertivas. Assertividade é uma palavra que começou a ser estudada na década de 70 nos Estados Unidos, e ela tem sido, assim, expandiu pelo mundo todo, foi bem aceita. E o que é ela, né? A capacidade de você se manifestar de forma clara, firme, objetiva, sem delongas, sem enrolar. Você fala, tá? E a habilidade social assertiva são comportamentos sociais de enfrentamento. Sabe aquela situação chatinha que você fala, eu gosto tanto dela, eu vou ter que falar isso? Vai. Porque se você não falar, a coisa não vai estar certa, você vai concordar com o que está errado, e não é verdadeiro isso. E o outro que não aceita, ele tem que aprender que ele errou. Então, por que a dificuldade disso? O paradigma antigo sempre disse que você é inteligente, se você é inteligente, você sempre acerta, você nunca erra, muito pelo contrário. Errar faz parte da aprendizagem. Então, a criança tem que aceitar uma crítica construtiva, e o outro tem que saber fazer essa crítica construtiva. Então, olha, algumas das habilidades assertivas: concordar e discordar, porque nós temos crianças que só concordam. Só concordar não é saúde. Só discordar não é saúde, não é aprendizagem. Fazer, aceitar e recusar pedidos, porque tem criança que fala, pede lá, vai lá e fala. Não. Por isso eu defendo muito, vocês aí que trabalham com crianças, nem sempre o mesmo grupo, e quem escolhe o grupo é o adulto. Porque a criança que é mais tímida, ela fica à mercê daquela criança que domina mais. E aí a autoestima dessa criança não se desenvolve. Então, sempre quem forma grupos é o adulto. E nunca a criança, senão ela sempre vai escolher amiguinho, quem ela manda, e aí o tímido, ele não se desenvolve, tá? Desculpar-se, admitir falhas, mas Lenisa, você falou que não é para ele desculpar, ele vai se desculpar, mas ele vai aprender a se desculpar e tem que ser verdadeiro. Interagir com autoridade, não, eu estou aqui, eu sou uma pessoa, eu mereço estar aqui. A gente trabalha muito isso no bullying em escola. Expressar a raiva,
desagrado e pedir mudança de comportamento. O que é isso? Aquele exemplo da menininha que falou, né? Não gostei, você não brincou comigo, é pedir mudança de comportamento. Se a habilidade social é aprendida, nós podemos ensinar as nossas crianças a falar, e não a brigar e não a bater, porque elas sentem, a criança é concreta. Como que a gente vai transferir esse sentimento enorme de raiva em algo, competência social? É ensinando a pedir mudança de comportamento, tá? E lidar com críticas, todos nós temos que lidar com críticas, tá? Olha, eu não gostei do que você falou, eu não sou tudo certo. Eu errei, naquele momento eu não fiz certo, não foi por querer, enfim, são habilidades essenciais. E acreditem, pós-pandemia, então, a gente agarra essas habilidades, tá? Pode passar. E aí, a gente chegando aí ao fim da nossa apresentação, habilidades de solução de problemas e conflitos interpessoais. Nossa, a Lenisa está dando a receita de bolo? Não necessariamente, né? Porque tudo em ser humano tem que ser vivenciado e construído. Como eu disse, se vocês, adultos, não vivenciarem isso, é pouco provável que dê certo com as crianças. Então, é mudança de paradigma. Então, vamos lá, algumas habilidades para solucionar os conflitos. Reconhecimento das emoções em si e no outro. Então, eu tenho que parar para pensar nisso. O que eu estou sentindo? É muita raiva? Por que eu estou sentindo? Será que eu fiquei assim, com a visão nebulosa e não entendi direito o que o outro falou? Então, isso é muito importante. Autorregulação emocional, é eu saber modelar, mensurar aí meu emocional, calma, tá? A empatia, se colocar no lugar do outro, o que ele está sentindo. Ver uma situação social a partir da perspectiva dos diferentes atores envolvidos, e não só a minha visão. Reconhecer situações interpessoais problemáticas, então ali o convívio, quando elas acontecem em algum dos ambientes em que a pessoa mantém atividades cotidianas. Então, é isso que eu falei para vocês, como é que está esse ambiente? Está saudável ou está doente? Quando um domina o outro, não é legal. E vai promover situações terríveis, tá? E o bullying, que a gente tanto trabalha. E é a todo tempo. Eu sempre falo, quando um pai chega na escola, você tem bullying aqui na escola? Eu trabalho o bullying. Agora, impedir que em alguns momentos um assédio aconteça, eu não consigo impedir, mas eu trabalho. Porque eu reconheço que esse ambiente não está saudável. Ok? Pode passar. E aí, as habilidades, né, de solução de problemas compreendem o que, então? Acalmar-se diante de uma situação problema. Então, olha que legal, vocês estão ali com um grupo de crianças, vamos acalmar? Primeira coisa, vocês têm que tentar conhecer esse grupo que não é igual. Apesar das regras que vocês estabelecem serem as mesmas, é importante um olhar individualizado, tá? Então, acalmar-se diante de uma situação problema, pensar antes de tomar decisões, reconhecer e nomear diferentes tipos de problemas, porque as crianças não sabem, elas sentem mais a raiva, a injustiça, mas olha, vamos conversar sobre o assunto? Ele ganhou naquela atividade, mas por quê? E aí você ir trabalhando as situações, identificar e avaliar possíveis alternativas de solução. Olha, você ficou triste, mas será que foi isso mesmo que ele falou? Como você poderia conversar com ele para demonstrar que você gosta, que você quer ser amigo, que você quer participar? Escolher, implementar e avaliar uma alternativa e avaliar o processo de tomada de decisão. Então, são coisas que por muitos e muitos anos as pessoas não pararam para pensar. Sempre se deu importância mais para o cognitivo, e o cognitivo e o emocional não se separam. É preciso ter isso. Uma criança que está num lugar sofrendo, ela não vai absorver aquilo que você está querendo colocar.
Se ela está aí num hotel, ela não vai estar feliz se ela não está sabendo conviver e lidar com as situações. Então, cabe a todas as pessoas ter esse conhecimento para poder promover. E uma sociedade mais justa, em que eu entendo que é o ser humano e a gente convive para que ele cresça saudavelmente, tá? A Luciana. E aí, para finalizar, eu gosto muito dessa frase da música aí do Milton Nascimento, que há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Então, não tem como a gente ficar ali às margens, vendo a coisa acontecer, e no meu quadradinho pequeno, eu não agir de forma íntegra e promovendo a saúde para todos, tá bom? Da minha parte é isso, acho que não estourei o tempo, Lu, que eu falo demais. Não, de jeito nenhum. Deu certinho. Teremos que até tempo para abrir para perguntas. Que bom! Então, nós agradecemos a nossa convidada pela brilhante apresentação. Adoramos mesmo. Estou aqui falando com as organizadoras do evento, que até para a gente foi muito esclarecedor. Que essa visão geral, a gente sabe que precisa ser feito, né? Mas essa visão geral de como construir isso passo a passo e as instruções foi muito, muito bom. Então, nós pedimos agora aos participantes que, caso tenham perguntas, coloquem no chat ou abram o microfone, se for o caso. Eu não estava com o chat aberto, eu vou olhando enquanto a Adri faz a primeira pergunta, eu vou olhando aqui no chat. Isso. Lenisa, muito obrigada pela palestra, foi fantástica. O que eu queria que você falasse um pouquinho é que, assim, você falou de crianças, né? Criança, mas a gente sabe que essas habilidades sociais também precisam existir nos adolescentes. E, assim, considerando que, de repente isso não foi cuidado lá na infância e tal, como desenvolver isso já para os adolescentes? Vamos considerar, a gente tem aqui, somos 98 pessoas aqui nessa sala, eu acredito que 70, 80 quase são adolescentes, né? Então, o que você poderia dizer para eles, o que fazer para desenvolver, já que agora eles já passaram da sala, já passaram, né, daquela coisa, estão na sala de aula, mas é uma sala de aula um pouco diferente. O que você diria para eles, como agir, afins? Olha, em relação ao adolescente, eu sempre falo que eles estão numa fase de crise de identidade, porque o que é o natural? É eles crescerem com alguém sempre modelando, filho, como eu disse na instrução, as regras são essas, isso é desejável, isso é indesejável. Quando chega na adolescência, ele sente assim, abriu tudo. E agora? O outro sempre é mais interessante. Sabe por que ele é interessante? Porque ele é diferente. Porque você não tinha. Então, e é um caminho de descoberta. Eu tenho um filho adolescente. E o que eu promovo para ele é muito diálogo, muito. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que lá no paradigma passado, diálogo é sinônimo de passar a mão na cabeça. Quem me conhece sabe que eu não passo, tá? Eu sou bem assertiva, clara, firme, mas assim, o adolescente ele precisa ter o poder de autonomia mediada, eu falo. Então, vocês que são adolescentes, vocês estão passando por muitas mudanças, por muitas descobertas, que são lindas, que você fala, isso aqui é que vale, não aquilo que eu tenho. Mas uma dica, porque a neurociência já vem explicando que o cérebro do adolescente, mas não é para falar depois, mãe, a psicóloga falou, que essa parte aqui da responsabilidade ainda não está madura, até por isso que eu erro, viu? Não é isso que eu quero dizer, tá? Mas assim, o cérebro está em constante maturação. E a parte da responsabilidade, ela ainda não chegou ali no seu término. Então, a vontade, por que isso? A vontade, então, de ir impulsivamente é muito grande. Só que, o que vocês podem ter na mão ali para não fazer coisa errada que depois possa prejudicar muito? O diálogo, a conversa de pessoas
dos seus responsáveis, um professor aí que seja responsável, então pai, mãe, tio, avô, primo, que seja uma pessoa aí responsável, é sempre importante se colocar, conversar sobre o assunto, porque isso é desenvolver habilidade social. Você não pode deixar guardado tudo isso dentro de você, porque você tem menos chance de agir de uma forma assertiva. Tá? Então, o conversar, o dialogar, colocar para fora isso que você está sentindo é muito importante. Então, hoje a gente enfoca mais na neurociência do que no hormônio propriamente dito. É tudo junto ao mesmo tempo. Mas, uma dica que eu dou para vocês adolescentes, conversem. Lembra aquelas partes lá que você tem que dialogar, reconhecer o ambiente. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Isso é muito importante, tá? Porque as escolhas, elas estão a todo momento. Essa semana eu faço grupo de orientação vocacional na Coedup, e um dos temas foi escolha. E eu perguntei para eles, quero até perguntar para vocês, a escolha profissional é a mais importante da vida de vocês? O que vocês acham? É a mais? Tem alguém aí que consegue? Respondam no chat, vamos lá, pessoal. 10 segundos de microfone aberto, vai, 10 segundos de microfone aberto, sim ou não? Mais importante, sacaram ali, gostei. Porque assim, vocês já são um pouco maiores, né? Por que ela não é a mais importante? Porque se eu entrar num carro de um colega que está embriagado, é uma escolha muito importante, que pode decidir a minha vida. Eu posso morrer, eu posso ficar com alguma deficiência física ou até cerebral, percebe? Olha que importante que é o diálogo com alguém, porque o cérebro de vocês está muito impulsivo, ele ainda não está maduro. Então, como que a gente faz? Conversando. Respira. Lembra ali que vocês têm que trabalhar com as crianças? Acalmar? Acalma. E acontece a todo momento. Você pode sair agora na rua, passar um colega e falar, vamos. Opa. Então, pega essa dica, fala, ó, toda vez que alguém me falar alguma coisa, eu vou contar até 10. Conta até 10, porque aí é o tempo de você tentar ter uma atitude mais assertiva, tá? Muito boa dica, Lenisa. Alguém tem mais alguma questão a ser colocada? Não, eu vou fazer a minha aqui. Eu queria perguntar, Lenisa, você sabe que os nossos alunos, eles são técnicos em lazer, e eles vão trabalhar em festinhas infantis, na casa das pessoas, nos buffets, nos hotéis, ou até online agora, né, na pandemia. Então, o mercado de trabalho deles é bem amplo, mas a função deles ali é entreter as crianças com muita alegria, com muita diversão, com muita responsabilidade. A professora Raquel dá aula de gestão de riscos, a gente fala muito sobre isso com eles, e não só as crianças, né, os adolescentes, os adultos, os idosos, eles trabalham com vários públicos-alvo. Mas no caso das crianças, vamos colocar uma situação em específico, eles estão num hotel, então eles não têm aquela opção ampla da modelagem, né, de ser um exemplo para a criança, porque a criança chegou ali no hotel e acabou de conhecê-los, né? Como é que eles podem mediar um conflito? Então, de repente, no primeiro dia, na primeira hora que a gente está ali, já tem um problema, uma criança briga com a outra, começa uma discussão, e é comum eles ficarem muito nervosos, né, com essa situação. O que você, como psicóloga, orientaria ali de como é que eles têm que agir, qual é a primeira alternativa, como acalmar essas crianças, tem uma técnica, alguma coisa que eles possam usar de forma muito prática ali no dia a dia profissional? Muito boa pergunta. Você disse uma palavra importante para vocês, queridos técnicos, futuros técnicos. Apesar de serem jovens, vocês vão estar assumindo uma postura de responsável. Então, primeira dica, eu vou trabalhar com crianças de 6 anos. Não sei se é assim que acontece lá no hotel, mas que eu me lembre, né, é uma certa faixa etária.
É interessante você pesquisar, relembrar como é que essa fase... Por quê? Você não vai querer que ele tenha uma atitude de adulto, ok? De adolescente, porque o adolescente vai falar para você, eu quero. Até a sua postura tem que ser uma postura de acordo com a fase, ok? Então, conhecer a fase da sua clientela. Eu sempre falo, antes de você chegar num grupo, é você quem fala primeiro. Então, você percebe que você tem que chegar sabendo o que você vai fazer. Eu sei que vocês terão ansiedade, expectativa, é o primeiro, mas uma professora minha sempre me disse, quando você vai apresentar, dar uma aula, você tem que saber mais do que aquilo que você propõe. Então, vocês, não é chegar e falar assim, olha, eu vou propor pique-esconde, andar ali na linha. Você não tem que saber só isso, você tem que saber da sua faixa etária que estará lá, tá? Que pode dar birra, que tá com medo de ficar com você e deixar a mãe, vai chorar, vai ter um mais agitado que vai agir com a atitude, comportamento social ativo, que é de bater, você vai ter tudo isso lá. E como disse a Luciana, você está conhecendo naquele momento. Então, o que você tem que fazer? Olá, bom dia, vamos sentar? Você, até o jeito que você chega, se você chegar assim, bom dia, você tá tremendo, você tá ansioso, não, agora é a hora, tá? Se você tá ansioso, exercício de respiração, inspira, segura 5, expira, segura 5. Tá? Se acalma, porque você é referência. Então, chega e fala, bom dia, ombro, postura, tom de voz. Lembra lá do gaguejar? Você não vai ser competente socialmente. Então, tom de voz. Bom, cada um sentado, quem posicionou as cadeiras, os lugares, foi você. Senta, então, sempre, distância, tá? Se você já olha para o grupinho e vê que tem um agitadinho, aí, cara, tudo bem? Bate aqui, vem aqui, senta aqui perto da tia. Porque você tirou o agitado do meio, que é onde ele gosta, que ele quer mexer, tá? A ansiedade dele tá muito grande. Põe pertinho de você, que você consegue. Lembrando que agarrar, né, mão, não pode, você tá com o filho de outra pessoa, tá? Então, essas técnicas, e você vai estar num aquário, todos os pais estão vendo, né? Então, não pode, você tem que chegar com a sua técnica. Colocou no lugar, as regras aqui da tia Lenisa, para a gente ter um dia super legal, é isso, é aquilo. Então, a tia Lenisa não gosta, olha, dói o ouvido da tia Lenisa, então tem que falar assim, combinado? Faz você aí, fulano, como é que fala com a tia Lenisa? Ok. Sinalizadores. A tia Lenisa tem uma coisa. Quando a tia Lenisa fazer assim, todo mundo vai fazer. Então, você percebeu que tá todo mundo ali bagunçando, você começa. Vamos ouvir? Você pode começar a sua fala assim, que eles gostam, e aí eles vão ouvir. Percebe que é você quem dá a referência? Então, você vai colocar tom de voz, não é para gritar. Levantar a mão, a tia Lenisa só vai ajudar se levantar a mão. Quem tá sentado de perna de índio, percebe? As regras são suas. Então, agora a gente vai andar pelo hotel em fila. Quem não tiver em fila, não participa. Mas e se aquela criança tá mais agitada e não conseguir? Você vai ficar ali um pouquinho, vem aqui do meu lado, dá a mão para mim. Então, são técnicas que você tem que estudar, tem que ter para chegar. Lu, o que eu quero que eles entendam é que não dá para chegar de mãos abanando. Não dá para chegar e falar, todo mundo vai ser bonzinho comigo. Você é o profissional. Então, você tem que agir. Ocorreu um conflito, você já falou na regra que desrespeitar o colega, pôr a mão no colega, empurrar o colega não é permitido, vai sair do grupo. E aí, se acontecer algo, a primeira coisa, retira da situação. Técnica comportamental. Então, assim, tem gente que fala que é castigo, não é castigo. A criança, no meio da situação, ela não vai parar para pensar. Retira, tá? E aí, vamos conversar? Respira.
Respira com a tia, se acalma. A hora que a criança se acalmar, vamos conversar. E aí, tudo aquilo que a gente conversou ali, tá? Mas eu acho que o essencial é você colocar a sua regra. Porque todo mundo, se vocês perceberem, eu gosto muito de fazer isso com os pais da escola, tá? Então, quando eu vou pedir algo, eu sempre faço uma reunião. Que nem, ó, sexto ano, eles mudam de fase. Então, eu já falo tudo o que eu quero. Autonomia, o jeito de estudar. A mãe escuta. Depois, se ela não fizer, ela não briga comigo. Porque ela já escutou a regra. Entendeu? Então, é esse o lance. Tá? Os famosos combinados, né? Exatamente. Muito bom, gente. Olha só, com essa maravilhosa palestra, nós queremos agradecer a Lenisa pela disponibilidade de participar conosco, de trazer seus conhecimentos, de expor de forma tão clara, tão didática. Eu acho que acrescentou muito, muito para os nossos alunos de lazer, para todos os participantes da nossa 6ª Semana do Brincar. Então, aqui nós encerramos o nosso evento, nossa 6ª Semana do Brincar, Casinha das Infâncias, e desejamos a todos um ótimo final de semana. Obrigada, Lu, obrigada, pessoal, um beijo, e foi muito bom aprender com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada, Lenisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.